Vê só, tia. Explica pra ela pra onde a gente tá indo. Muito bem. Aqui Aquários é um filme sobre arquitetura. Sem ser panfletário ou dissertativo, o fazer cinema de Kleber Mendonça Filho é assertativo em sua exposição de elementos que expõem as rupturas sociais manifestadas em estruturas. A todo momento, o diretor monta enquadramentos que expõem o teor autofágico da cidade. Ao contrário da célula, a cidade não necessariamente perde seu valor com o passar do tempo. Se a autofagia serve para renovar o organismo, se livrando de estruturas que não funcionam corretamente, o processo criticado por Kleber em Aquários não se encaixa em uma manutenção saudável. O que vemos é uma espécie de autofagocitose, na qual a própria cidade, uma espécie de tiro no pé, destrói-se a si mesma. As grandes torres que espreitam sobre a cidade estão prontas para descartar sua identidade, e não para restaurá-la. A elaboração do enquadramento dos planos de Aquários é milimétrica. A dialética entre os espaços é clara. A escolha dos enquadramentos está longe de ser ao acaso. Nos planos, tudo conversa. A arquitetura vertiginosa de Recife torna esse diálogo estonteante. Frente a pequenos prédios como o de Clara e áreas menos favorecidas da cidade, as torres e as ditas modernizações, feitas em nome do progresso, são personagens que contam uma história que extrapola o campo da estética urbana. Essas estruturas de ferro e concreto escancaram a ferrugem da estrutura social brasileira. Ao adentrarmos em momentos específicos da fotografia do filme, podemos desvendar suas intenções. Nesta cena, conseguimos ver um recorte de um plano aberto mostrando a imensidão em que se estende a praia de Boa Viagem, dita pela protagonista como a Copacabana recifense. Assim como a divisão de Copacabana e Leme, temos a repartição dessa faixa longa de areia delimitada por um cano de esgoto a céu aberto, um símbolo da modernização acelerada e não planejada. Pode-se entender que a podridão que sai deste cano se espalha na areia e que se converte em valor capital. Ao analisarmos os dois blocos dentro dessa mesma praia, percebemos as estruturas que a cercam. De um lado, os frequentadores da elite pernambucana, com seus prédios de luxo e símbolos da modernidade, em contrapartida, a arquitetura espontânea de uma classe pobre exprimida para o canto. Nesta cena, traços de estilo de vida valorizado pela personagem são sugeridos pelo cineasta. Clara, que se apega aos vinis, à mobília e à memória, trafega pela ponte antiga. A câmera, com matéria objetiva a princípio, mostra apenas um lado da imagem, no qual os personagens passam por uma ponte. Por um movimento de zoom out, o carro dos personagens se afasta e passa a ser ofuscado por um novo elemento que ocupa o primeiro plano. Uma nova ponte, com torres e cabos de sustentação, estaiada, ofusca com suas várias pistas a ponte antiga. Com apenas um movimento de câmera, o filme diz do que se trata o conflito da personagem. A arquitetura tem um efeito silencioso. Por mais que tendamos a cair no esquecimento do barulho das obras de construção, ela permanece intacta, à espreita. Quando Clara volta para casa depois de uma noite em festa, o diretor nos coloca sobre uma perspectiva mais subjetiva da personagem. Encarando o prédio que lhe serviu como casa por muitos anos, vemos uma sombra que se esgueira sobre o Aquários. Uma torre de luxo que se prolonga a partir da imagem do edifício. Por meio de um jogo de montagem, ficamos presos dentro de um prisma temporal de passado, futuro e instantes do presente, simbolizados respectivamente pelo seu prédio atual, que corre risco de ser demolido, pela torre de luxo, que marca o progresso, e a própria personagem da Clara, que se ramifica nesse meio, sendo abraçada por um véu que atravessa sua mente. Esse véu simboliza plasticamente por meio do vento uma espécie de lençol do tempo. Balança por um fio sobre o arranha-céu para depois sobrevoar a cabeça de Clara como uma espécie de espada de Damocles. Mais à frente, o lençol cai e atravessa a janela de Clara para cair em frente ao seu apartamento, como se este lençol estivesse pronto para cobrir o Aquários, indicando que ele seria o próximo. Si je dis, vous qui faites du cinéma, qu'est-ce que vous faites? Je prends une définition aussi puérile, donc accordez-la-moi, il y en a sûrement d'autres et de meilleurs. Je dirais, vous, ce que vous inventez, c'est pas des concepts, c'est pas votre affaire. Ce que vous inventez, c'est ce qu'on pourrait appeler des blocs de mouvement duré. Si on fabrique un bloc de mouvement duré, peut-être que c'est que on fait du cinéma. Remarquez, il n'y a pas question d'invoquer une histoire ou de la récuser. Tout a une histoire. La philosophie aussi raconte des histoires. Elle raconte des histoires avec des concepts. Le cinéma, je pense, supposons qu'il raconte des histoires avec des blocs de mouvement duré. Por meio desta concepção, podemos visualizar que a arte do cineasta tem imagem e um tempo. O diretor trabalha os signos visuais e a sua duração atribuindo-lhes um sentido.
É nessa cena que os signos do prédio justapostos à personagem dão lugar a um símbolo que ele está vivendo, o embate entre a substituição desse objeto de memórias neurótico contra o prédio esvaziado de significado afetivo. É o que dá forma a uma terceira camada dentro dessas imagens que se sobrepõem. São esses blocos de duração na cinematografia de Kleber que sofisticam a tese dos filmes. É a partir deles que somos arrebatados para além da história linear. Adentramos a memória dos personagens, da cidade e do contexto social brasileiro. A poesia visual está na forma do cinema, e não em sua narrativa. Simbolicamente, ela pode falar mais do que o diálogo de 10 minutos. E Kleber domina a concepção dessa forma.